Bom dia. Na aula passada de Geografia, falamos das atividades econômicas que são desenvolvidas no campo. Hoje nós vamos falar sobre os problemas ambientais. Assim como a gente falou da cidade, que tinha alguns problemas ambientais, esses problemas ambientais também existem no campo. Só que esses problemas ambientais, alguns são semelhantes ou iguais aos da cidade, outros são próprios das características do campo, das atividades que são nele desenvolvidas. Nós vamos ver, a partir da página 127, alguns problemas ambientais, tá, que acontecem no campo. Eu vou fazer a leitura para vocês de algumas informações que o livro nos oferece, já a partir da página 127. A intensa transformações das paisagens rurais muitas vezes tem como consequências problemas ambientais. Quando o espaço rural é desmatado para abrir novas áreas de cultivo, ou quando ocorre queimadas para retirar a vegetação, inúmeras espécies da fauna e flora são destruídas. O desmatamento é um dos maiores problemas ambientais do nosso país. Ele pode ocorrer com a queimada da vegetação ou a derrubada de árvores, como mostra na foto acima, que foi a foto que eu mostrei para vocês. Se aqui está ocorrendo uma queimada, também é comum acontecer isso, o desmatamento para áreas de pastagem dos gados, tá? Há casos em que o desmatamento ocorre para a retirada da madeira que é comercializada de forma ilegal. Já as queimadas, além de destruírem a vegetação, elas causam poluição do ar e destroem o habitat dos animais. Então, esse é um dos problemas, né, ambientais do campo. Tem ainda a questão da erosão. A erosão acontece quando a vegetação é retirada do solo, deixando exposto ao sol, dos ventos e da chuva, exposto a esses três tipos de coisas. Ele, no caso, ele desprotegido, ele tem suas camadas superficiais transportadas, para outros lugares, tanto pelo vento quanto pelas águas. Quando a erosão torna-se mais intensa, pode surgir as vossorocas, que são grandes buracos abertos no solo. Isso prejudica, olha só aqui, ó, esse é um grande buraco, porque é a retirada das plantações de forma inadequada. Sempre quando se planta, não tem que ter um cuidado com o solo, quando se colhe também, tá? E também tem a questão da poluição dos solos. Nas lavouras são usados agrotóxicos para exterminar pragas e doenças que podem atacar plantas. Porém, o solo, no caso esse uso desse agrotóxico sem controle, tem provocado a poluição do solo e das águas dos rios. Além disso, resíduos de agrotóxico frequentemente permanecem nas lavouras, prejudicando a saúde de quem consome os vegetais cultivados. Isso é um grande problema que a gente encontra nas questões das lavouras. É o uso indevido de agrotóxico para eliminar essas pragas, né, chamadas pragas. Isso acaba sendo prejudicial à saúde de quem consome e também a questão do solo e da água, porque quando ele é colocado em excesso, ele acaba escoando para o solo e por vezes isso causa muito prejuízo, tornando o solo inadequado para o uso. Tem também a poluição dos rios, que no espaço rural há muitos rios que são poluídos ao receber águas contaminadas com agrotóxicos, também, né, que a gente falou também. E há também a prática do garimpo, que muitas vezes parte do material descartado pelos garimpeiros é despejado nos rios, provocando poluição e assoreamento. E isso torna o rio inapropriado para os seres vivos habitarem nele, como os peixes. E isso acaba prejudicando o ecossistema desse ambiente. Há também o assoreamento. Ao fixar
Há também o assoreamento. Ao ficar exposto, ou seja, sem cobertura vegetal, o solo ele pode sofrer erosão e sua camada superficial, carregada pelos ventos e pela chuva, pode ficar no fundo dos rios. E esse acúmulo dessa areia, desses sedimentos, né, nos cursos das águas é chamado de assoreamento. Isso pode reduzir a profundidade do rio e alterar o curso dele, tá? O assoreamento ele acaba diminuindo a população dos peixes e dificultando a navegação. Ou seja, quando o terreno ele é desmatado, tirado as vegetações que nele se encontra, acontece dois tipos de problema, né? A erosão, né? Que a gente falou antes, que são as camadas, né, superficiais são levadas pelos ventos, pelas chuvas, fazendo buracos no chão e acaba tendo também o assoreamento, onde a profundidade dos rios ela vai se perdendo e vai provocando problemas em relação aos peixes, tanto da sobrevivência deles como da navegação deles nesse rio, né? Então, conforme as atividades que vão sendo desenvolvidas, se elas forem desenvolvidas de forma errônea, de forma equivocada, de forma errada, vai acontecendo problemas ambientais causados por elas, como o garimpo, quando as substâncias são jogadas nos rios, a questão da plantação, da colheita, que é o uso do agrotóxico, quando se faz desmatamento. Então, todas as atividades têm suas consequências boas e ruins. Então, tem que se saber fazer as atividades, tanto no campo como na cidade, de forma que seus prejuízos sejam mínimos possíveis. A atividade, eu vou deixar, uma delas vai ser da página 130, 131, tá? Que fala sobre esses temas que a gente estudou agora. Em relação a isso, tem a questão dos mapas, que a gente já estudou alguns deles, e aqui a gente vai ver outra forma de fazer, tá? Os mapas, diversas informações, tanto de área rural como da área urbana, podem ser retratados por eles. Grande parte dos mapas é produzida a partir de fotos aéreas, tiradas, né, dos altos. Esse tipo de foto é realizado por meio de câmeras fotográficas especiais, instaladas em um compartimento localizado na parte inferior de um avião. À medida que a aeronave voa de um lado para o outro, sobre a área que se quer ser mapeada, a câmera automaticamente fotografa a superfície terrestre. Com as fotos prontas, o cartógrafo, que é o profissional que trabalha fazendo os mapas, né, consegue destacar informações necessárias e a partir dessas imagens ele elabora o mapa. As fotos aéreas podem ser oblíquas ou verticais. No entanto, a visão vertical é o ponto de vista que possibilita representar elementos da superfície do solo por meio de mapas ou plantas. Nós vamos ver aqui as imagens. Eu vou colocar elas maior para vocês entenderem como se dá. Essa aqui é a visão vertical, tá? Onde olhamos um objeto do alto, né? De cima aqui do avião para baixo. Já a visão oblíqua é quando olhamos o objeto de lado para o alto, como se fosse assim, tá? Que é essa representação aqui embaixo. Eu vou deixar essa imagem para vocês verem melhor agora. Veja como é possível reproduzir manualmente um mapa com base em uma única foto aérea, que apresenta a visão vertical de uma área. Observe o mapa, os elementos que aparecem na paisagem mostrada, e aqui no livro é representado que uma pessoa coloca um papel transparente sobre a foto e pode desenhar os elementos da imagem.
Olha, aqui é a imagem, né, é a fotografia, né, feita de forma vertical. E aqui é como se faria a cópia ou o desenho desses elementos que estão descritos na foto. Então, o mapa é uma das formas de observar também as mudanças que ocorrem conforme as atividades desenvolvidas na área rural, né, no campo. Para facilitar a compreensão dos elementos presentes na representação, é importante elaborar uma legenda. Lembra que eu falei em uma das outras aulas de geografia que todo mapa tem uma legenda para que os símbolos possam ser identificados com maior facilidade. Aqui ele já traz a legenda e já coloca cores no mapa, cores diferentes, que conforme a cor ele pode ser identificado. Tem uma questão que é uma prática, né, disso que a gente falou do mapa, né? Tá aqui a fotografia e vocês vão tentar fazer conforme a gente viu na aula. Tentar desenhar, vocês podem colocar uma folha por cima e tentar ver se vocês conseguem fazer esse desenho ou desenhar olhando mesmo algumas características. Não precisa desenhar igual, até porque não tem como. Vocês vão desenhando conforme vocês podem, mas fazer como como vocês viram no exemplo. Eu vou deixar também as imagens para vocês verem como é que é feito passo a passo. Caso vocês queiram saber que folha transparente é essa, é o papel manteiga. Ele serve para fazer esse tipo de desenho. Mas se você não tiver como comprar, faz só olhando e vai tentando desenhar conforme a imagem. Não tem problema se você não desenhar igual. Mas tem que ter as legendas, você tem que pintar para ficar parecido. Bem, então a aula de hoje foi essa. A gente falou sobre as atividades econômicas desenvolvidas no campo, elas podem causar problemas ambientais e a gente viu algum deles, como a erosão, o desmatamento em si. Nós vimos também a contaminação dos solos e da água, poluição, né? E o assoreamento, tá? Então, as atividades, e além de ver também a questão dos mapas, né? A atividade é do livro, das páginas 130 e 131, são duas questões, tá? Uma em cada página. E da página 134, que é a questão 1. E para quem não tem o livro, eu vou deixar no Classroom, tá? Tanto as imagens que eu deixo no Classroom são do assunto. Quando o assunto tem no livro, eu deixo as imagens, são as fotos das páginas do livro, tá bom? E para quem não tem o livro, tem que ver lá a atividade no Classroom, que eu vou deixar as fotos do livro. As páginas eu vou deixar também especificadas. Então a aula de hoje é essa. Façam as atividades, não deixem as atividades acumular, isso é muito importante. E as aulas estão sendo um pouquinho mais curtas, porque eu ainda estou me recuperando da garganta. Então a voz ainda está um pouco fraca. E isso acaba dificultando de fazer aulas mais prolongadas. Mas eu estou tomando remédio, medicação. Se Deus quiser, a partir de segunda-feira minha voz já vai estar normal. Já vai dar para normalizar o tempo de vídeo, que é aproximadamente 25 minutos. Então, boa aula, né, que vocês vão assistir a gravação. Façam as atividades, por favor, não deixem acumular atividade.